Olá a todos, o meu nome é Julia Camargos, eu sou aluna do curso técnico em mineração integrado ao ensino médio do terceiro ano do Instituto Federal do Triângulo Mineiro Campus Patos de Minas e estou aqui para apresentar o meu projeto de pesquisa intitulado Black Mirror e suas apresentações de nossos tempos, tecnologia e distopias cotidianas, que é orientada pelo professor Dr. Luiz Fernando Tosta Barbato. Inicialmente, para que a gente possa começar a entender do que se trata essa pesquisa e quais são os objetivos dela, é interessante que a gente faça uma reflexão acerca da nossa atual sociedade e em como nós procuramos constantemente representar essas nossas relações sociais e essa nossa realidade em manifestações artísticas, seja dentro do contexto do cinema, de adaptações cinematográficas, seja dentro da literatura ou em manifestações artísticas em geral. Então, nós utilizamos desses espaços artísticos para trazer discussões acerca das principais questões que temos na nossa sociedade atualmente, tais como questões relacionadas à representatividade, questões relacionadas à nossa expectativa moral, à formação da nossa ética, ou ainda questões relacionadas a questões mais periféricas e negativas da nossa sociedade, tais como doenças psicológicas ou ainda questões relacionadas à violência. E o mais interessante disso tudo é ver como nós, meros espectadores dessas representações, nos vemos, nos enxergamos e nos reconhecemos dentro dessas tramas e como nos relacionamos com essa realidade que é proposta nessas representações artísticas que são tão fiéis àquilo que a gente vive atualmente. E, nesse caso, estaremos falando de Black Mirror. Mas o que é Black Mirror? Ela é uma série de ficção científica, antes pertencente ao Channel 4, que era um canal de televisão britânica, mas agora pertencente à plataforma de streaming Netflix, e ela foi criada e produzida pelo Charlie Brooker. A série, ela se organiza em 22 episódios de 5 temporadas, e todas elas têm uma trama autônoma, ou seja, as histórias elas não apresentam uma certa continuidade, mas cada uma das histórias às vezes apresentam algumas poucas referências de um episódio para outro. Mas, de forma geral, a série se trata de uma ficção científica ambientada em um quadro apocalíptico, em um mundo distópico, em que se tem uma problematização mais profunda sobre temas relacionados a tecnologias digitais e o seu papel na atualidade, e principalmente a relação tecnologia distópica e o indivíduo, o próprio sujeito. Mas por que Black Mirror? Bem, o criador da série, o Charlie Brooker, ele é um pouco cético em relação ao significado de cada um dos episódios. Ele não divulga de forma tão facilmente os verdadeiros significados de cada uma das tramas. Mas ele já disse para o Channel 4 uma vez que toda TV ou tela LCD, iPhone e iPad, algo do tipo, se você ficar olhando, parece um espelho negro, e há algo frio e apavorante nisso. E nós podemos atribuir duas interpretações acerca dessa fala do Charlie Brooker. Inicialmente, associar esse algo frio e apavorante à própria questão da tecnologia distópica e futurística de Black Mirror, ou, como eu particularmente gosto de referir, esse significado de espelho negro, de algo frio e apavorante, às nossas próprias telas desligadas, que mostram tão facilmente o nosso reflexo. Então, o reflexo da tela desligada, ela vai significar uma minimização do reflexo social. Ou seja, o quanto que o futuro distópico apresentado por Black Mirror, ele espelha e mostra a realidade do nosso tempo. Ou melhor dizendo, estaríamos ou não nos aproximando desses modos de vida que são sombrios, apocalípticos e distópicos apresentados por Black Mirror? Ou já estamos vivendo dentro de um mundo distópico? E é nesse sentido que eu apresento para vocês um novo conceito chamado as distopias cotidianas, que vai se basear principalmente na construção de algo baseado em conceitos pré-existentes, ou seja, a utopia e a distopia. Só que para a gente poder entender o que se trata das distopias cotidianas, é interessante que a gente faça um retrospecto histórico, principalmente no que se diz respeito à criação desses dois conceitos, utopia e distopia, no tempo histórico. Então, por exemplo, a utopia ela vai surgir no momento em que o homem ele vai se reconhecer principalmente como um ser histórico, seja dentro do contexto do humanismo, do antropocentrismo e do fortalecimento do cientificismo como principais questões na Europa Ocidental, principalmente. A utopia como um subsídio para a literatura, ela vai colocar o narrador da utopia como
um narrador que vai se distanciar cada vez mais da sua realidade histórica, da sua realidade cultural, social e política, para trazer uma perspectiva, uma projeção futura positiva. Ou seja, a utopia ela vai se criar dentro de uma cidade ideal. Uma cidade justa, uma cidade que mostra liberdade, uma cidade perfeita. Ou seja, uma cidade justa. Mas a gente vê que com a virada distópica, ou seja, com a chegada do século XX e com as determinadas questões que são apresentadas nesse século, tais como as guerras mundiais, o surgimento de linhas ideológicas muito fortes e influentes, tais como o fascismo na Itália e o nazismo na Alemanha, ou questões relacionadas à própria Guerra Fria e essa bipolaridade do mundo, traz uma sensação cada vez mais latente de que algo ruim vai acontecer. Então, tem-se uma virada distópica, em que o futuro ele não é mais algo que deve ser alcançado, mas sim deve ser evitado. Porque a distopia, o mundo distópico, se junta ao tempo histórico, pega os principais problemas sociais e políticos da realidade presente e joga ao futuro de forma hiperbolizada. Então, questões relacionadas a um totalitarismo, a uma falta de liberdade, ou uma falta de reconhecimento dos sujeitos na realidade presente, se tornam verdadeiras realidades nesse mundo distópico. Mas o que seriam essas distopias cotidianas? Enquanto a distopia clássica traz essa sensação de algo longe, que dificilmente vai ser alcançado, ou algo que pode ser facilmente evitado, as distopias cotidianas nos diz o contrário disso, que na verdade já estamos vivendo um mundo distópico. Uma distopia que simplesmente se fantasia de falsa justiça, de falsa militância e de falsa liberdade aos indivíduos. Então, as distopias cotidianas, atualmente, elas vão se relacionar às questões relacionadas à não identidade virtual, além de questões como bolhas sociais, o próprio crescente e recente cultura do cancelamento, questões relacionadas aos movimentos de falso ativismo virtual, além de refletir os perigos do não diálogo, do bloqueio, do boicote e da falsa sensação de concordância generalizada. Então, as distopias cotidianas simplesmente pegam a nossa realidade associada à tecnologia, ou seja, à internet, às redes sociais, o nosso comportamento nessas redes sociais e nos coloca dentro de uma realidade distópica já existente. E quais seriam os objetivos dessa pesquisa? É basicamente analisar os episódios de Black Mirror, trazendo algumas visões críticas acerca de cada uma das tramas que são apresentadas e associar essas tramas e essa própria criticidade dos episódios à nossa realidade. Então, questões relacionadas à cultura do cancelamento, justiçamento, ou também chamado de linchamento virtual, ocultamento da identidade virtual, segregação virtual e práticas que vão idealizar essas aparências e perfeições nos meios midiáticos que são apresentados em Black Mirror, vão ser associados às questões que já vivemos atualmente nas nossas redes sociais presentes. Então, o principal objetivo da pesquisa é entender como que a série lida com essa liberdade individual e como que essa liberdade acaba sendo influenciada pela presença dessa tecnologia. E como metodologia de trabalho, além da análise dos episódios, foram feitas leituras de artigos, ou seja, uma pesquisa essencialmente documental e qualitativa, e esses artigos serviram de base teórica mais forte para poder trazer uma interpretação mais crítica das tramas que são apresentadas em cada um dos episódios. Agora, para poder falar das discussões e dos resultados, é interessante deixar bem claro que dificilmente é possível falar dos resultados dessa pesquisa sem trazer alguns spoilers dos principais episódios de Black Mirror. Então, fica o alerta de spoiler. Ok, para a gente poder chegar à nossa conclusão dessa pesquisa, ela foi dividida em alguns tópicos principais, sendo eles a não identidade virtual, o culto à perfeição, a cultura do cancelamento e a polarização política associada ao discurso negacionista, e cada um desses tópicos foram associados a alguns episódios. Então, a não identidade virtual, ela vai ser muito presente em 50 Million Merits, que é um episódio da primeira temporada, e Nosedive, que também vai ser associado muito à questão do culto à perfeição.
Nesses 2 primeiros episódios, nós vemos uma separação muito específica e significativa entre o eu virtual e o eu físico. Inclusive, o personagem principal de 50 Million Merits, que é o Bing, ele vai trazer um discurso muito forte do processo de objetificação desses indivíduos nas redes sociais. Enquanto em Nosedive vai mostrar o quanto que há essa necessidade de fazer um filtro na nossa identidade e mostrar apenas aquilo que é bonito aos olhos ou é perfeito aos olhos daqueles que utilizam as redes sociais. Ou seja, questões relacionadas ao autoconsumismo ou a uma perfeição estética. E isso está obviamente ligada ao culto à perfeição, que também é mostrada em Be Right Back, que mostra que o eu virtual nunca vai chegar aos pés do eu físico, até porque o eu físico, a sua imperfeição é o que torna um ser humano complexo. Nós temos a cultura do cancelamento em White Bear, White Christmas, Hated in a Nation e Shut Up and Dance, que vão mostrar, mesmo com tramas muito diferentes, uma semelhança muito grande no sentido de consequências desse processo prático do cancelamento, da cultura do cancelamento, e essa perseguição em massa de pessoas na internet com a falta de um diálogo. E a polarização política e o discurso negacionista vai ser muito mostrada em Men Against Fire e The National Anthem, que vai basicamente mostrar pra gente como que as pessoas acreditam tão cegamente em questões que são postas a eles, associando até mesmo as questões relacionadas à própria fake news, que é muitas vezes disseminada durante discursos políticos. Algo muito comum ao que vivemos no Brasil, por exemplo. Então, Men Against Fire, não necessariamente em relação à política, mas as próprias questões que são colocadas aos personagens principais, eles acabam acreditando fortemente, sem contestar hora nenhuma, aquilo que é apresentado para eles. Enquanto em The National Anthem nós temos uma polarização muito forte, muito influente da sociedade britânica durante os acontecimentos do episódio. Tanto que uma parte dessa polarização, uma das partes polarizadas da Inglaterra, eles acabam nem mesmo se preocupando com a conduta do personagem principal e em como a sua imagem pública seria levada daqui para frente. E como justificativos em conclusão, é muito importante fazermos essa análise crítica acerca desses sistemas tecnológicos e dessas redes sociais, principalmente porque nesse momento vemos cada vez mais as redes sociais e a internet se tornando o principal palco de discussões de pautas muito importantes e, consequentemente, se tornando uma das maiores armas ideológicas do nosso tempo. Então, olhar a internet com um olhar mais crítico, as redes sociais com um olhar mais crítico, se tornou cada vez mais uma necessidade e um objetivo para nós aqui no século XXI. E vendo que todas essas questões que foram trazidas acerca dos episódios de Black Mirror, associando ao que nós vivemos, podemos sim concluir que vivemos em uma distopia cotidiana. Essas foram as referências que eu utilizei para montar meu trabalho e eu agradeço a atenção de todos.